primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai se tornar um guia de Umbanda é que a gente é nada. E nada a gente tem que continuar sendo para poder trabalhar. Se por um acaso eu estivesse numa casa que trabalhasse usando isso, eu também usaria sem problema. A gente não precisa complicar as coisas. São só penas, é só um cocar. Nada pode te ferir mais do que você mesmo. Nada então, pode o que, você acabou? Te ferir mais do que você mesmo. Sim, sim. O próximo mais próximo de você é você mesmo, certo? Mas a principal função de nós estar cá é simplesmente ajudar. O motivo de que a gente se predispõe a atacar é para melhorar nós e tentar ajudar vocês a melhorar. A sua verdade tem que ser vivida até que ela atrapalhe a verdade de outra pessoa. Então, não deixe que ninguém atrapalhe sua verdade, por uma coisa, boba como opinião. Porque, querendo ou não, ninguém tem certeza de nada. Nenhum de vocês tem uma comprovação real de que tudo isso existe. Então, meu maior conselho para quem sofre disso é não se cale perante isso. Não alimente a intolerância de outra pessoa. Claro, fogo contra fogo nunca é o caminho. Se te jogam dor, devolve amor. E é a melhor forma que você pode mostrar que você está desligado dessa mazera que é julgar a verdade do outro. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Mas a gente, quando a gente desencarna e vai viver esse processo, a gente nasce de novo várias vezes. Então, e nessas várias vezes que a gente nasce, dentro e fora de nós mesmos, a gente vai aprendendo que quanto mais a gente complica as coisas, pior elas ficam. E que é melhor não pôr problema em tudo. Que se você simplifica, simples vai ser. Se você complica, complicado vai ser. As coisas ganham poder baseado na quantidade de importância que você dá para elas. Então, se você levar as coisas com simplicidade, tudo vai ser simples de resolver na sua vida. Tanto as coisas boas quanto as ruins. A maneira que você está agora é a maneira que você precisa estar agora. E a maneira que seu próximo está agora é a maneira que ele precisa estar. Não tem como reprimir algumas sensações humanas, como por exemplo o querer algo. Não tem como você simplesmente falar, eu não quero mais isso. Mas você pode tentar colocar na sua cabeça que talvez você já tenha outra coisa que seja tão importante quanto e você não está dando a devida atenção para ela. Então, quando você sentir vontade demais de ter algo que pertence a outra pessoa, comece a orar em volta de você e valorizar o que já está em volta de você. Ou você busca conquistar o que você quer. Claro, como eu disse, sem se prejudicar por isso. Mas se você tem a oportunidade de talvez tentar ir atrás disso, tente ir atrás. Mas caso você não conseguir, comece a orar em volta e, se por exemplo, o outro tem ouro e você tem barro, você começa a pensar que talvez ele não vai conseguir esculpir alguma coisa com o ouro dele. Já você pode esculpir alguma coisa. Comece a ver vantagem das coisas que você já tem antes de ver vantagem no que os outros já têm. As pessoas passam exatamente por aquilo que elas precisam passar. De alguma forma vocês podem achar que alguém está desamparado e achar que você está desamparado, mas na verdade você não está. Na verdade, essa falta de algo nessa encarnação, essa espera por algo, vai ser um lucro gigantesco para você no astral. Foi uma lição gigantesca. Comece a crer mais nas suas experiências do que crer na experiência dos outros. Tentar é mais importante que conseguir. O preto velho desse cavalo ensina isso para todos os outros guias nossos, que está com ele. Isso é uma coisa que ele fala o tempo inteiro. Tentar é mais importante que conseguir. Isso é verdade. A tentativa é o verdadeiro êxito. Nem sempre conseguir é aquilo que você precisa, mas só tentar, porque você se desprendeu para querer fazer algo. E isso já tem uma importância gigantesca. Já não se ofende mais que as coisas ficam. Porque a gente prefere pensar que vocês não fazem por mal, mesmo que talvez vocês estejam fazendo. O que você faz para mim essa é responsabilidade sua. O que eu vou deixar que isso faça para mim é responsabilidade minha. Opa, repete isso por gentileza. O
o que você faz para mim, esse é uma responsabilidade sua. O que eu vou deixar que isso faça para mim é uma responsabilidade minha. Então, se você tenta me ofender, eu só vou me ofender se eu quiser se ofender. Então, eu simplesmente prefiro que isso não crie problemas para mim. E eu deixo que você mesmo, se você tem a opção de querer me ofender, uma hora ou outra, as suas próprias ofensas vão te ofender. Eu só me entrego na mão de Deus. Eu não me ofendo com as coisas. Ah, seu caboclo, muito obrigado. Esse ficar sentado cá, esse? Sim. Isso. Sim, sim. Você quer alguma coisa? Quer um pico, alguma coisa assim? Esse tá Você já cá. pegou? Quer que acenda? Ou você acende na Deixa eu acender cá. Seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Esse filho, esse caboclo é chamado de cacique cobra dourada. Cacique Cobra Dourada. Isso, Por que o senhor tem esse nome? filho. Esse nome, esse dentro de Umbanda, da mesma forma que o nome de vocês. Esse é uma forma de nós ser identificado pelo que nós trabalhamos. O nome de uma entidade está a própria essência do trabalho dela. Como eu trabalho com dois orixás, Xumaré e Oxum, dentro do culto que meu filho tem, cultua esses dois orixás, eu me apresento para ele trabalhando dessa energia. Mas os mistérios dos nomes são infinitos, coisa que nem na Terra é aberta ainda. Mas vocês podem tomar isso como uma identificação. Claro que sim. Por que quando vocês incorporam, vocês mudam os trejeitos do médium e a voz? Esse filme, unicamente para vocês terem essa associação com uma entidade. O arquétipo é justamente para isso. É uma forma de você saber ser diferente. Porque para nós que está doutorado, a mudança corporal e qualquer coisa a respeito da carne deixa de ser relevante. O que importa até para o próprio médium, é esse fenômeno. Porque a Umbanda é uma religião de fenômeno, né, filho? Sim. Então esse fenômeno do mudar o corpo, do mudar a maneira de ser, tanto para quem vem para nós ajudar, quanto para os nossos próprios médiums, é uma forma de eles terem essa certeza que nós está cá. Claro que sim. As pessoas, quando estudam mudras e posições e formas geométricas, compreendem que aquilo cria um portal por onde a energia passa e tem o seu propósito. É por isso que o senhor está sentado desse jeito? Também, a forma que eu estou sentado cá, impede uma bloqueação energética do meu filho. As pernas dele não estão cruzadas cá. Como você disse, da mesma forma que tudo que a gente faz aqui tem esse aspecto fenomênico, tem o seu aspecto magístico também. Cada coisa feita dentro do terreiro de Umbanda, cada coisa feita por uma entidade de Umbanda, tem um propósito magístico, espiritual, energético, como vocês queiram chamar. A gente faz as coisas tanto para ter essa coisa, como vocês falam, lúdica para a cabeça de vocês, mas também é uma coisa de função para a gente.
são também fatores que a gente usa. Sim, claro que sim. Por que o fato de o menino ter escolhido uma vela verde e amarela tem também a ver com isso, né? O senhor falou. Sim. Como tudo na Umbanda, essas cores, por um exemplo, se cada tivesse uma vela branca, de alguma forma nós ia fazer com que ela desencadeasse uma função ou igual ou muito parecida. Porque na Umbanda as coisas são... a Umbanda não tem que ser uma religião complicada. A Umbanda tem que ser uma religião de leve. Um umbandista não pode ter pesar em ser umbandista. A Umbanda tem que ser uma coisa que vocês levam leve. Mas se ele pode trazer essas cores, esse correspondente aos mistérios abertos na Terra, isso facilita nosso trabalho. Mas não quer dizer que sem isso seja impossível a gente fazer. Sem qualquer uma dessas coisas, um trabalho espiritual pode acontecer. Porque ele acontece dentro, né? Claro que sim. Graças a Deus. Seu Cobra Dourada, qual que é o significado da imagem para o senhor e de que forma ela age ou auxilia os encarnados? Isso. Um objeto, a partir da hora que ele é consagrado, cruzado, esse objeto começa a vibrar, certo? Da mesma forma que a mente de vocês vibra. A mente humana trabalha muito por associação. E quando, por exemplo, vocês catam isso aqui, certo? Um índio. Quando isso está consagrado e programado para vibrar, quando a energia mental de vocês entra em contato com a energia disso, por exemplo, você olha para isso aqui, uma pessoa olha e fala, isso é um caboclo, a sua energia mental gera força nisso, gera força com uma conexão com o sagrado. Você fica olhando, você começa a sentir essa energia. Por quê? Porque você dá porta para essa imagem começar a ter sentido energético dentro da sua mente. E sua mente começa a se comunicar com a energia consagrada dessa imagem. Ou seja, da mesma forma que as outras coisas são usadas de portal, uma imagem também pode ser usada como portal por causa dessa energia magnética e criacionista da mente de vocês. Mas ela pode servir também como uma homenagem, certo? Mas se você quer saber espiritualmente ou energeticamente o uso para ela, uma forma de conexão e de transporte de energia, é uma coisa que pode ser muito usada na imagem. Claro. A guia que o médium está utilizando agora está cumprindo alguma função? Esse cara, é muito sagrado para Cavalos. Isso aqui é o brajá que ele recebeu quando foi feito sacerdote. Dentro de cá está os mistérios de todas as divindades cultuadas dentro de casa, né, filho? Todas as divindades que são cultuadas aqui dentro estão firmadas nesse brajá. E como tudo vem abaixo das divindades, abaixo do próprio Criador, tudo está aqui, tudo de alguma forma está representado. Por um exemplo, eu estou representado junto cá, com a parte onde está firmada o meu pai orixá, certo? E assim vai, como por exemplo, a linha dos baianos está fundamentada junto com o Iansã, que é aqui na casa como a gente interpreta a regente dessa linha. Além de que isso aqui é um círculo magístico mareável. Da mesma forma que um círculo num ponto riscado desempenha o poder de abrir passagem entre as dimensões, um brajá assim, firmado e fundamentado, serve como um círculo desse. Serve para desencadear esse portal, essa força de abertura às divindades e a tudo que vem abaixo delas. Claro que sim. Qual que é o senhor tem superior e como que funciona essa comunicação, esse relacionamento entre o senhor e o seu superior durante um trabalho? Esse fio, vocês sabem que o mundo terreno é espelhado no mundo espiritual, certo?
Da mesma forma que aqui vocês, para desencadear uma função, procuram pessoas mais capacitadas que vocês, para que auxiliem, ensine você a fazer isso, é da mesma forma no astral. Uma coisa que tem que ser quebrada é que o astral é uma coisa, como esses filmes que vocês assistem. O astral é um mundo muito maior que o de vocês, muito mais complexo e evoluído que o de vocês, mas o mundo de vocês é espelhado nele. Então, muitas das coisas que tem aqui tem lá. Muitas das quase da realidade de tudo que está aqui vem de lá. Então, se você quer imaginar como funciona isso para a gente, aplica na vida de você, quando, por exemplo, você precisa realizar uma função. Espiritualmente falando, nossas comunicações não se dão a presença pessoalmente. A gente pode se comunicar de outras formas. Então, dentro do trabalho, a gente pode claramente se comunicar com outras pessoas superiores para ajudar a gente a realizar alguma função, ou até mesmo dar permissão para a gente fazer as coisas. Porque sozinho nós não faz nada, né? Da mesma forma que existem pessoas abaixo de eu, existem muitas pessoas acima de eu. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai se tornar um guia de Umbanda é que a gente é nada. E nada a gente tem que continuar sendo para poder trabalhar. Porque a partir da hora que eu for algo dentro da minha linha de trabalho, eu deixo de ser algo. Porque a partir da hora que eu me achar merecedor de ser alguma coisa, eu deixei de ser merecedor de estar na companhia deles tudo, porque eu estou me colocando como superior a eles. E então a única coisa que a gente diferencia no astral é que alguns sabem mais, outros sabem menos, mas isso não torna eles maior que nós. Isso só torna seres diferentes se ajudando entre si. Mas, claro, a gente tem superiores, tem pessoas que respondem a mais para a gente, mas eles só têm uma responsabilidade maior. A gente não tem essa visão de quem é melhor ou melhor. A gente só tem responsabilidades diferentes. Se desse para o senhor de presente um cocar, o senhor usaria, sim ou não? Se usaria, por quê? E se não usasse, por quê? Esse fio, dentro de casa que esse caboclo faz trumbucador, que esse caboclo trabalha, aqui nós não usamos esse. Então, se eu ganhasse um desse, eu ia agradecer muito, mas eu não iria ter utilidade para mim, certo? Porque cá, dentro da egrégora que nós trabalhamos cá, a gente não vê essa necessidade. Mas claro que a verdade não é minha, certo? Se por um acaso eu estivesse numa casa que trabalhasse usando isso, eu também usaria sem problema. A gente não precisa complicar as coisas. São só penas, é só um cocar. Se ele for olhado como uma coisa sagrada, como qualquer outra coisa, quando ela recebe uma forma sagrada de ser vista, ela começa a desempenhar uma função. Mas cá dentro da casa a gente não vê essa necessidade dessa coisa dentro do nosso trabalho. Então se eu ganhasse hoje eu agradeceria, porém talvez ia ficar em altar, mas em meu trabalho hoje eu não vejo necessidade de eu usar. Claro que isso não quer dizer que os que fazem usador disso seja melhor ou pior que eu. Eles só são diferentes. Sim, senhor. O senhor está hoje fazendo uso do charuto. Por quê? Você sabe que a linha dos caboclos é baseada na ancestralidade indígena, né? Como a própria Umbanda recebeu a influência do xamanismo, da cultura indígena, junto com ela veio o culto ao fumo, como uma erva sagrada. Nunca que isso está relacionado a um vício. A gente não precisa disso. Mas o fumo como erva sagrada que desempenha dentro do nosso trabalho uma energia, como eu posso dizer, de desprender coisa. O fumo, ele é um incrível portador de um mistério de conseguir desligar coisas umas das outras. Além do fato de que a fumaça é um incrível transportador de energia mental. Então, da mesma forma que a gente pode usar a fumaça para tirar algum miasma de algum médium, a gente pode usar
a fumaça para enviar uma energia etérica para alguém que precisa ouvir a gente naquele momento, ou para um espírito que precisa se comunicar, ou até mesmo para um elemental levar essa energia. Da mesma forma que isso que você está usando para me capturar, tem várias funções, isso tem várias funções para a gente. É como isso é seu instrumento de trabalho, esse é o meu. A gente usa de várias formas. Certo. Quando o caboclo falou, às vezes pode ser útil para desprender miasma, uma pessoa que está ouvindo não sabe o que é isso, o que é um miasma e o que ele faz? Isso. Quem que solta eles aí na natureza? Esse miasma pode ser considerado uma energia negativa presa à pessoa. E por incrível que pareça, os maiores criadores de miasma são as próprias pessoas que têm eles. Por quê? Porque nada pode te ferir mais do que você mesmo. Nada então, pode o quê, seu caboclo? Te ferir mais do que você mesmo. Sim. O próximo mais próximo de você é você mesmo, certo? Então, você é o que detém o maior poder de criar isso para você. Com seus pensamentos negativos, com a sua própria mazera, e permitir que isso adentre seu corpo mediúnico, e permitir que essas energias negativas se acoplem em você. E elas começam a agir como sanguessugas e se abastecem da sua energia vital, das suas energias positivas. Mas o maior remédio contra isso, essa é uma das coisas que a gente tem como princípio dessa casa, é que a maior força para combater isso não é este charuto. Este charuto é um instrumento poderoso contra isso, mas a sua mente e a sua alma são os maiores remédios, os melhores ataques contra isso. Porque você, como um pedaço de Deus, tem funções divinas. Você, como centelha de Deus, também é um criador. Então você também pode criar energia negativa como pode desfazer ela. Então, para alguém que está aqui, que não sabe desenvolver esse trabalho mental e energético próprio, a gente utiliza sim desse fumo para dissolver essas energias negativas que acabam sugando essa pessoa, acabam se encrostando nessa pessoa. Mas se a partir do momento que ela decide embarcar numa caminhada espiritual, ela começa a perceber que a sua força mental e energética, a sua força magnética, começa se você trabalha isso, a desempenhar esse papel. Então os miasmas, para quem não sabe, são próprias energias negativas que você aceita que estejam com você. Às vezes intencionalmente ou não, mas são energias que você de alguma forma permitiu que estejam te acompanhando. E a gente utiliza isso em nossos conhecimentos para ajudar vocês a perder essas energias. Mas quando vocês aprenderem a fazer isso por você mesmo, você vai estar livre. Claro. Seu caboclo, quando o senhor vem com um trabalho incorporado, qual que é o propósito da incorporação de um caboclo num terreiro de Umbanda? Eu não venho fazer nada mais do que me ajudar e ajudar vocês. Essa não é uma pergunta difícil. Esse é só, por um exemplo, quando vocês têm um amigo de vocês que não está bem, vocês vão orar, não vão? Sim. Ajudar essa pessoa, isso é a mesma coisa. Vocês não têm a gente como seres normais. Vocês ainda têm uma visão de que nós somos acima demais de vocês. Mas nós vemos vocês como iguais. Apenas iguais que precisam da nossa ajuda. E cá a gente vem ajudar. Claro que tudo esse foi preciso, na infinita bondade de Deus, criar um grande sistema para que isso possa acontecer, que é a nossa religião, mecânicas da incorporação para que isso possa acontecer. Mas a principal função de nós estar cá é simplesmente ajudar. O motivo de que a gente se predispõe a atacar, é para melhorar nós e tentar ajudar vocês a se melhorar. Pode sim. O seu caboclo, qual que o senhor vê que deve ser o comportamento de um religioso quando sofrer
um preconceito religioso, uma intolerância religiosa. Isso. Infelizmente isso é um mal ainda do mundo de vocês, né? A primeira coisa é lembrar que dentro de terra existe a lei de vocês, certo? A principal coisa para você fazer quando você sofre isso é não se carar, porque enquanto você se cara contra a intolerância, você auxilia ela, porque a intolerância quer que você se care. Quem está contra você quer que sua fé pareça barata, e você precisa mostrar que você tem orgulho dessa fé, que você não tem medo disso. Você tem que continuar levantando a sua bandeira sem medo. Então, os filhos que estão me ouvindo, se você sofre disso, não tenha medo de ir nas casas de lei e denunciar essas coisas. Você tem que continuar com o seu orgulho. Que você tem a sua religião claro, a sua religião não pode interferir na vida de outra pessoa, como a opinião deles não pode interferir na sua vida religiosa. A sua verdade tem que ser vivida até que ela atrapalhe a verdade de outra pessoa. Então, não deixe que ninguém atrapalhe a sua verdade, por uma coisa boba como opinião. Porque, querendo ou não, ninguém tem certeza de nada. Nenhum de vocês tem uma comprovação real de que tudo isso existe. Pode parecer estranho o próprio Espírito para isso, mas vocês mesmos não conseguem ter uma certeza de que nós existimos. Então, não tem como saber quem está certo, porque na verdade não existe certo, né? Mas, já que vocês têm essa busca inquietante pelo certo, primeiro passo para vocês cessar essa busca é entender que o seu certo pode não ser o certo de outra pessoa. E quando você entender isso, você começa a saber e agir de forma que você não deixe que o certo de outra pessoa modifique você. Então, meu maior conselho para quem sofre disso é não se care perante isso. Não permita, não alimente a intolerância de outra pessoa. Claro, fogo contra fogo nunca é o caminho. Se te jogam dor, devolve amor. É a melhor forma que você pode mostrar que você está desligado dessa mazela que é julgar a verdade do outro. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Se te oferecem dor, devolve o amor, seu caboclo. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Seu caboclo, o senhor parece, através das suas colocações, mesmo que não seja um objetivo, a gente vê que chega isso até a gente. O senhor passa uma inspiração de simplicidade, como se isso fosse realmente bom para o nosso espírito. Por que a gente tem dificuldade de ver isso? Que a simplicidade é bom, filho? Sim. Porque vocês não foram ensinados assim. É simples. Vocês crescem num mundo onde não é simples as coisas. Mas a gente, quando a gente desencarna e vai viver esse processo, a gente nasce de novo várias vezes. Então, e nessas várias vezes que a gente nasce, dentro e fora de nós mesmos, a gente vai aprendendo que quanto mais a gente complica as coisas, pior elas ficam. E que é melhor não pôr problema em tudo. Que se você simplifica, simples vai ser. Se você complica, complicado vai ser. As coisas ganham poder baseado na quantidade de importância que você dá para elas. Então, se você levar as coisas com simplicidade, tudo vai ser simples de resolver na sua vida. Tanto as coisas boas quanto as ruins. O senhor já teve vida encarnado na Terra? Várias vezes. Muitas vezes. Para eu poder estar cá, eu vim para esse mundo, em outros mundos, várias vezes. A forma de encarnar, a forma de ter uma vida terrena, é a maior escola que vocês podem ter. É o melhor ensinamento que vocês podem ter. Certo? Sim, senhor. Então, nunca que eu poderia estar cá ajudando alguém se eu nunca passei por isso, né? Nunca que eu poderia ir
dizer para você, não coma essa fruta, ela vai te matar se eu nunca comer essa fruta. Então, eu tive que experimentar o fel da vida, isso para poder mostrar para vocês que também tem mel. Isso. Senhor Caboclo, qual foi a maior lição que o senhor levou da última encarnação? Isso. Sim. Da minha última encarnação, cá nessa terra, a principal lição que eu tive foi que o amanhã não existe. O passado também não mais. Por mais que seja muito farado, é pouco vivido de entender que a gente só tem o hoje. Porque realmente é muito farado isso de que viva o hoje, apenas o hoje, mas ninguém consegue entender puramente o que é viver o hoje. Você tem que entender que você vai morrer e renascer constantemente. Que quem você era há 3 dias atrás não é quem você é hoje. Aquela pessoa já não existe mais. E essa pessoa um dia vai deixar de existir também. Da mesma forma que quem eu era na minha última encarnação deixou de existir, um dia quem vocês são agora vai deixar de existir também. E isso é lindo. Isso é belo. Vocês ainda acham difícil entender que deixar de ser algo às vezes pode ser bom. E a lição que eu tive foi refletir essa filosofia apenas no meu hoje. Sem buscar constantemente uma coisa que talvez a pessoa que vai nascer daqui a algumas horas não queira mais. Então eu aprendi que o hoje é tudo que eu tenho. E eu aprendi que viver ele é a principal coisa que eu tenho que fazer. O que vai acontecer depois é consequência. Mas eu tenho que fazer o meu hoje ser único. Eu tenho que viver constantemente pensando que talvez não tenha nada depois disso. Talvez o que for vir depois não exista. E mesmo nós, hoje, como espírito, sabendo que existe, a gente ainda leva essa filosofia. Porque talvez não exista para quem eu sou hoje. Então eu vou aproveitar ao máximo quem eu sou hoje, para dar espaço para um novo eu nascer depois. Seu Cobra Dourado, o senhor sabe que um dos princípios da doutrina espírita, na codificação do Allan Kardec, é a pluralidade dos mundos habitados. Isso. Quando o senhor falou que o senhor já viveu nesse e em outros mundos, o senhor toma isso como uma verdade muito natural. O senhor falou com naturalidade. Por que a gente tem dificuldade de digerir essa realidade? Porque, infelizmente, os humanos ainda são muito egoístas. O humano é muito egocêntrico. Para vocês, o foco do universo está em vocês. E mesmo que vocês tenham uma grande atenção, nós tenhamos uma grande atenção à vista do nosso Criador, Ele não fez só a gente. Ele não fez só esse mundo e não habitou só um lugar só. Da mesma forma que Ele não habitou uma única dimensão. Só na dimensão de vocês, se vocês contarem a infinidade de galáxias que existem aqui e continuar achando que vocês são únicos no meio disso tudo, vocês realmente acham que vocês não estão sendo egoístas? Vocês realmente acham que Deus criou milhares de espaços e milhares de constelações só para que vocês apreciassem 1/3 disso tudo? Deus não faz uma uva nascer no meio do mato só para ela ficar lá porque talvez um humano vá ver. Deus faz uma uva nascer lá porque ela tem uma função lá. O que vocês precisam entender é que nem tudo está ligado a vocês, que nem tudo foi feito para vocês. Vocês podem compartilhar dessas coisas, mas vocês não são donos nem principais dentro dessa coisa. Vocês só são peças. Nós somos apenas peças. E quando a gente entende isso, a gente tem facilidade de aceitar o outro e aceitar o próximo. Aceitar aquela coisa que a gente falou agora há pouco, que quem eu sou e a minha verdade não é única. Da mesma forma que o mundo que eu vivo agora também não é único. Faz as contas aí das dimensões que Deus criou e a quantidade de planetas e a quantidade de lugares habitados.
Ele não criou isso tudo à toa, né, filho? Graças a Deus. O senhor trouxe um dado na vossa colocação de que nessa dimensão onde a gente consegue ver os planetas e as galáxias, que devem existir bilhões de sóis e sistemas solares, já se pode considerar uma infinidade de possibilidades de existência de espíritos em corpos encarnados. Isso. E o senhor ainda trouxe a possibilidade que isso é uma dimensão em possivelmente infinitas outras. Isso. Eita! A percepção de espaço e tempo de vocês também não é única. Então, isso o que pode ser grande aqui, pode ser pequeno em outro lugar, e o que é grande em outro lugar pode ser pequeno aqui. Infelizmente, a mente de vocês ainda não consegue processar isso. A pluralidade do mundo é uma coisa muito ainda distante do nível de compreensão de vocês. Dos mundos habitados? Até dos não habitados, porque eles existem por uma função. Existem, por exemplo, diversos lugares que são feitos como fontes de energia, ou lugares que são feitos como prisões espirituais e diversas outras coisas. E como você disse, a densidade molecular, por exemplo, também é muito variada. Em um planeta, o físico pode ser diferente do que é físico aqui. Não quer dizer que deixa de ser físico. Meu corpo espiritual é físico também. A gente usa o termo mundo físico porque vocês acostumaram a entender que o físico é apenas a matéria densa. Mas o denso também é variável. E vocês esquecem disso. Então, a densidade de um corpo, de um planeta, pode ser mais sutil que a de vocês, mas no mundo que ele também existe naquele planeta. Mas isso, infelizmente, ainda é uma coisa difícil de compreensão para vocês. Mas, enquanto vocês não conseguem entender isso, tenham na mente de vocês que existe isso. Mas talvez vocês não precisam entender isso agora. Claro que sim. Se alguém estiver ouvindo, prestando bastante atenção, e às vezes até os mais velhos, né, nessa religião específica, pode estar dizendo assim: nossa, esse caboclo que morou no meio do mato, como é que ele pode ser tão inteligente assim? Isso. O que o senhor responde? Novamente é um pouco longe da própria doutrina da religião de vocês, se vocês estiverem pensando isso. O julgamento, né? Achar que eu fui só um índio, ou achar que eu não vivi depois que eu desencarnei. Se vocês ainda têm esse pensamento, vocês precisam entender um pouco melhor a própria religião de vocês. Quando você limita seus guias, você limita a sabedoria deles. E quem está perdendo é você, porque a gente aprendeu. E se você quer imitar a gente só a saber sobre como caçar e não quer deixar a gente expandir sua cabeça, por exemplo, para falar sobre mundos que Deus criou, uma hora ou outra você vai aprender, mas quem está perdendo de aprender agora é você. Eita. O senhor sabe que o aparelho mediúnico que o senhor utiliza hoje é um dos médiuns mais jovens que a espiritualidade nos proporcionou para estudo no diálogo com os espíritos. Explica para a gente como é que é isso, da idade, influencia, quanto influencia, é melhor, porque às vezes não tem tanta crença ali como fala, formada, ou é mais difícil na hora da incorporação? Isso. No caso dele, ele tem 16 anos. Isso. Sim. Meu cavalo começou a ser muito jovem dentro disso. Mas, novamente, para a gente, a idade física de vocês é uma coisa que a gente não leva tanto em conta. A gente leva como vocês se comportam perante o mundo. E é isso que importa para a gente. Meu cavalo nunca se comportou de uma forma que eu achasse que talvez eu não poderia trabalhar com ele. Eu só me apresentei e aceitei trabalhar com ele quando eu vi que ele teria capacidade para lidar com isso. E assim são todos os espíritos. Tem gente que tem a capacidade de lidar com isso, apenas com esse velho já. E tem gente que tem essa capacidade muito nova. Vai de como o espírito está preparado e da missão do espírito. Claro que para a gente trabalhar com alguém sem tantas crenças formadas na cabeça é mais fácil.
Mas também a gente tem que ter cuidado, porque nessa idade você cria muitas crenças. Então eu e meu cavalo, a gente tem, eu principalmente com ele, um trabalho constante de desconstrução e deixar espaço sempre para o novo. Porque essa é a idade onde você normalmente cria os muros da sua mente. E eu e ele, a gente tem esse trabalho de não criar muros, não se tornar alguém que tem muros dentro da cabeça, alguém que se permite viver esse tudo que existe no universo, te permite acreditar nisso, sem achar que apenas o que ele acredita é verdade. Claro que ele tem a verdade dele, e essa verdade é latente nele, mas eu e ele, a gente tem esse trabalho de não desacreditar da verdade dos outros. Então, é delicado trabalhar com um cavalo mais novo, mas também não é impossível. Para vocês, jovens que talvez estejam assistindo isso, e infelizmente ainda sofrem muito preconceito dentro da religião também, o que esse caboclo diz é que sua relação com a espiritualidade nem sempre está ligada à religiosidade. Então o seu contato com os seus guias nem sempre está só na incorporação. A incorporação é uma mecânica para trabalhar seus guias. Mas se você é jovem e tem um chamado, mas não tem essa oportunidade, comece a trabalhar com seus guias interiormente. E uma hora, talvez, quando você tiver a idade do mundo, para poder fazer essas coisas, poder, dentro da compreensão de quem está perto de você, poder trabalhar, e você começa a trabalhar usando o mecanismo da incorporação. Mas eu sou grato a Deus por poder trabalhar com o meu cavalo e grato a Deus por ele ser jovem, porque isso também me dá o maior tempo de trabalho com ele na encarnação dele. Mas isso está tudo ligado à missão do Espírito, filho. Então existem cavalos jovens que são difíceis de lidar, existem cavalos jovens que são fáceis de lidar. A única diferença é que eles têm um tempo a menos de idade. Da mesma forma que tem muito pessoa grande que tem dificuldade também de lidar com algumas coisas, e assim vai. Humanos são humanos, não adianta, sempre vai ter dificuldade. Mas a idade influencia sim em coisas boas, como influencia em coisas mais delicadas. Mas não é um trabalho impossível. Claro que sim. Quando foi a primeira vez que um espírito incorporou nele, com que idade, e o que precisou acontecer? Ou seja, o senhor disse que é delicado. Como é que foi os bastidores daquela incorporação? Isso. Primeiro que ele era muito imaturo ainda, né? Vamos dizer assim. E aconteceu porque ele precisava, na verdade, meu cavalo, o início disso tudo foi porque ele precisava levar a família dele para isso junto com ele. E como todos eles eram fora dessa religião, foi pela famosa precisa ir atrás. Então a gente teve que fazer ir atrás. Não dava mais tempo de esperar, porque a gente ia tentando fazer o resto da família aí, mas eles eram muito fechados. Então a gente teve que pegar e falar, agora tem que ir, vocês vão ter que ir de qualquer forma. E não, claro, desrespeitando alguma verdade deles, mas fazia parte da missão nossa levar eles pelo menos para quebrar o preconceito que eles tinham com isso. E se eles iam decidir ficar cá ou não, seria daí a opção deles. Mas como aconteceu por trás, obviamente foi preparo, obviamente também não foram incorporações perfeitas, porque não existe incorporação perfeita, existe um balanço da incorporação, e obviamente não teve logo de início, foi sendo uma coisa que a gente foi trabalhando. Foi uma incorporação, a primeira vez que ele incorporou, foi preto velho, e foi mais uma irradiação, vamos dizer assim. Obviamente muita coisa do mental do cavalo, muita coisa que era ele, não era espírito, mas o que importava para a gente é que tinha um pouco de espírito ali, e de pouco em pouco a gente foi firmando e levando ele para o caminho certo, aí onde ele conheceu os estudos e aí se aprofundou nisso, e agora segue a caminhada dele dessa forma. Mas foi para poder cumprir um pedaço da missão dele, que isso teve que acontecer tão cedo. Foi com quantos anos? 12? Isso. Sim, tá certo. O que um jovem pode fazer, seu caboclo, nessa situação?
ele tem ali a vibração, tem a mediunidade, gosta da religião da Umbanda, mas a família ou é evangélica ou não gosta e proíbe. Esse fio, se vocês aí que tem esses problemas, como eu já disse antes, não crie problemas para a sua vida. Não limite você a que você vai viver apenas o agora. Você tem que viver o agora da forma que ele está, mas o próximo chega também. Alguém, como eu disse antes, vai nascer de você que vai poder fazer isso. Mas o eu de agora que você precisa viver, ele não pode fazer isso. Ele não pode trabalhar com essa, por exemplo, como a gente está dizendo, com o mecanismo da incorporação, certo? Então, procure outra forma de trabalhar a sua espiritualidade. A sua espiritualidade não está nesse fenômeno. Eu sei que é bonito nós incorporar cá, é legal, vamos dizer assim como vocês falam, né? Perante os olhos de vocês, mas não é, a gente não é só isso. Nós estamos aqui em você. Então se conecta com as suas entidades de outra forma. Faz meditação, pede para elas conversar com você de outra forma. Começa a ter suas divindades, suas entidades no seu dia a dia. Você conversa com nós como amigos. E assim você consegue trabalhar a sua espiritualidade. Mas dê tempo ao tempo. Viva o agora. Se seu agora você não pode ir para isso, e a espiritualidade não tem um recurso para fazer que você possa ir para isso, viva agora. Uma hora ou outra nasce outra pessoa que vai poder viver o que você quer viver. Só, como eu já disse antes, o agora é tudo que você tem. Não crie problemas para ele. Por exemplo, se revoltar com a sua família para poder ir para a religião e tudo mais. Você vai estar criando um problema que vai ser pior, porque toda vez que você vai estar girando, você vai estar lembrando que sua casa pode estar uma confusão tremenda por sua causa. Então não vai ser um trabalho equilibrado. Então, como eu já disse, não crie muitos problemas para você. Tá. Quando se diz deve-se honrar pai e mãe, o que o caboclo ensina a respeito disso? Você deve muito a eles, porque eles te trouxeram a essa terra. Você veio pelo corpo deles, você veio para esse mundo. Então você deve sim ter muito amor e honra por eles, porque são pessoas com braços espirituais e kármicos muito fortes com vocês, encarnados. Então, honrar pai e mãe, isso é uma coisa fundamental, inclusive para um bom trabalho espiritual. Você tem que estar bem resolvido com eles, para estar bem resolvido até com você mesmo, porque a família é a primeira comunidade que você faz parte. Então, como você precisa sempre se equilibrar dentro das comunidades que você está bem equilibrado com esse pai, esse mãe, esse é um passo muito importante dentro até mesmo da sua caminhada espiritual. Quando a gente vê um amiguinho ou uma amiguinha fazendo tudo aquilo que a gente gostaria e não tem as condições, seja financeira, seja porque pai e mãe não deixam, seja por qualquer razão, e a gente fica revoltado, como que a gente acalma isso dentro da gente? Isso. Entendendo que a maneira que você está agora é a maneira que você precisa estar agora. E a maneira que seu próximo está agora é a maneira que ele precisa estar. Não tem como reprimir algumas sensações humanas, como por exemplo o querer algo. Não tem como você simplesmente falar, eu não quero mais isso. Mas você pode tentar colocar na sua cabeça que talvez você já tenha outra coisa que seja tão importante quanto e você não está dando a devida atenção para ela. Então, quando você sentir vontade demais de ter algo que pertence a outra pessoa, comece a olhar em volta de você e valorizar o que já está em volta de você. Ou você busca conquistar o que você quer. Claro, como eu disse, sem se prejudicar por isso. Mas se você tem a oportunidade de talvez tentar ir atrás disso, tente ir atrás. Mas caso você não conseguir, comece a olhar em volta e, se por exemplo, o outro tem ouro e você tem barro, você começa a pensar que talvez ele não vai conseguir esculpir alguma coisa com o ouro dele. Já você pode esculpir alguma coisa. Comece a ver vantagem nas coisas que você já tem antes de ver vantagem no que os outros já têm. Se uma pessoa que já é um adulto ou um jovem diz assim,
Ah, seu caboclo, a economia está ruim, não tem dinheiro, não estou conseguindo emprego. E agora eu não sei o que fazer da vida. O que o caboclo responde? Eu sempre digo isso para todos que vêm se falar sobre pataco com eu. Eu digo que se as coisas nesse planeta estão acontecendo porque tem que acontecer. E obviamente vocês precisam do pataco para viver. Eu peço para ter persistência, porque ninguém fica desamparado quando da infinidade da bondade de Deus. As pessoas passam exatamente por aquilo que elas precisam passar. De alguma forma vocês podem achar que alguém está desamparado e achar que você está desamparado, mas na verdade você não está. Na verdade, essa falta de algo nessa encarnação, essa espera por algo, vai ser um lucro gigantesco para você no astral. Foi uma lição gigantesca. Então, como eu disse, valoriza as situações mesmo que elas não forem muito boas. E tenha paciência que uma hora ou outra elas acabam se resolvendo da melhor forma possível. Seu Cobra Dourada, quando a gente ouve as pessoas que se dizem videntes, que se dizem, chega perto da gente e fala assim, estou vendo o espírito do teu lado. E a gente tem medo de espírito, os jovens, às vezes as crianças, mas a pessoa não teve ali um discernimento para pensar que às vezes podia causar um medo. Como que a criança deve agir quando ouve isso, ou a família da criança, ou o próprio adulto que ouve isso e fica com medo? Se você não viu, você não tem como ter certeza. Então, se apega na ideia que talvez aquilo só está na cabeça daquela pessoa. Então, comece a crer mais nas suas experiências do que crer na experiência dos outros, certo? Você não precisa ficar com medo de um espírito que esse alguém viu, sendo que você nem está sentindo que ele está próximo de você. Então, talvez aquele espírito era alguém que estava acompanhando o próprio vidente. Mas se você tiver essa dúvida, procura algum lugar espiritual, alguém que saiba mais que você, e recorra a essa pessoa, diga para alguém que você confie e peça um auxílio. Mas eu particularmente, na minha convicção, acho que você pode ir para esse lado, esse raciocínio de que talvez aquilo nem aconteceu de verdade. Você não tem uma certeza de que aquilo aconteceu. Sua fé não tem que estar focada em coisas negativas, como por exemplo um espírito que te atrapalha. Tenha fé que seus guias estão cuidando disso. Direcione a sua fé para o lado certo. Claro. Seu Caboclo, quando a gente está chegando à idade avançada, a gente vai sendo um pouco esquecido pelos filhos, pelos netos mais ainda. E a gente vai se sentindo meio sozinho no mundo, meio abandonado, e vai criando uma mágoa pequena dentro da gente, e aí a gente fica meio depressivo porque está ali abandonado e sozinho. Qual conselho o senhor dá para essas pessoas de idade avançada que estão sentindo isso, esse descaso da família em geral, e os amigos, nem falar, porque os amigos da minha idade já morreram? A primeira coisa que vocês que sofrem isso têm que entender que essa é uma ação de outras pessoas. Essa ação do abandono não é sua. Você não pode se fraserar por causa de uma coisa que não é você que está fazendo. A dor disso tudo é ruim sim, mas você nunca vai estar sozinho no mundo. Se aquelas pessoas não querem estar do seu lado, ou alguém vai querer estar. Procure alguém que queira estar do seu lado. Família, de sangue, é uma coisa importante, mas é um laço que não é porque está com sangue, é porque vocês criaram laços com essas pessoas. Porque desde que vocês é pequeno, vocês crescem com essas pessoas e elas se tornam importantes para você. Mas não foi a genética que criou isso, foi a importância que você deu para essas pessoas. Se elas não te retribuem essa importância, procure outras pessoas e crie novos laços. Sozinho, ninguém está no mundo. Só tire o foco sempre para
para aquelas determinadas pessoas, porque talvez existam outras pessoas incríveis que queiram estar aí do seu lado. Só ore mais em volta. Tem uma frase, seu Caboclo, que eu até quero que o senhor explique para a gente, que diz assim: quando eu não gosto do que fazem para mim, eu fico revoltado e emano aquele tipo de vibração que só atrai mais revolta para a minha vida. Como que o Caboclo explica isso? Você lembra que em começo de nossa conversa eu falei que nós somos um pedacinho de Deus? Sim. E que nós temos a mesma força de criar que Ele? Isso. Se você cria para o universo revolta e angústia, você vai estar, porque você cria alguma coisa. Por exemplo, você vai, como eu disse, fazer um barro. Você não vai fazer alguma coisa com barro e ela vai aparecer do outro lado da floresta. Você vai fazer aquilo com barro e ela vai ficar na sua frente. Mesma coisa, se você projeta raiva e angústia, ela vai ficar com você. Isso não vai atingir outra pessoa, isso pode até chegar na outra pessoa e complicar ela de alguma forma, mas vai piorar principalmente você. Você vai ser o principal afetado por isso. Quando a gente pede a uma pessoa de ter fé raciocinada, seu Caboclo, sua cobra dourada, as pessoas quando ouvem disso falam assim: não, porque é o meu santo, porque é o meu Exu, porque é a minha entidade, eu confio cegamente. Até onde deve e se deve se confiar cegamente no espírito ou numa religião sem o raciocínio? Quando você estiver desracionalizado, significa que você já está desvirtuado, porque o ser humano é formado por emocional e racional, e o equilíbrio sempre é o caminho. Se você é uma pessoa muito racional, você está desequilibrado. Se você é apenas emocional, você está desequilibrado. Uma fé baseada unicamente em emoção é uma fé inválida, porque não é uma fé fundamentada. E uma fé unicamente racional não é fundamentada no divino. Isso significa que por ambos os extremos você não vai ter uma fé. Você vai ter um vício em raciocínio demais e um vício em emoção demais. Os guias não são seres perfeitos. As suas divindades não têm contato direto com você. Então, seguir cegamente alguma coisa, você pode estar simplesmente seguindo um animismo da sua mente. Porque a incorporação é uma conexão de mentes. Da mesma forma que aí nos computadores de vocês têm erros, uma conexão energética também pode ter. Nenhuma incorporação é perfeita, isso é da mesma forma que nenhum médium é perfeito. A mente de vocês é uma máquina. E máquinas têm erros. É o que você pensa. Talvez você está acreditando cegamente a sua vida inteira num erro de uma máquina. Então, se faz sentido para você, porque você passou pelo seu racional e pelo seu emocional, isso é algo que você tem que seguir. Se esses seus dois lados falam com você de que aquele é o caminho, siga esse caminho. Mas não escute apenas um dos seus lados. Não deixe que um fale mais alto que o outro. Claro que vocês não vão conseguir estar sempre equilibrados, mas sempre tente estar equilibrado. Tentar é mais importante que conseguir. O preto velho, esse cavalo, ensina isso para todos os outros guias nossos, que está com ele. Isso é uma coisa que ele fala o tempo inteiro. Tentar é mais importante que conseguir. Isso é verdade. A tentativa é o verdadeiro êxito. Nem sempre conseguir é aquilo que você precisa, mas só tentar, porque você se desprendeu para querer fazer algo. E isso já tem uma importância gigantesca. Se o senhor voltasse a encarnar hoje, com a consciência que o senhor tem agora, qual seria o seu maior objetivo na encarnação? Fazer o quê? Alcançar o quê? Conquistar o quê? Aprender mais alguma coisa. Eu não sei de tudo. Tem muitas coisas nesse mundo que eu não sei. Então, se eu pudesse pedir a Deus algo, eu iria simplesmente pedir para aprender. Se eu precisasse vir para cá de novo, eu simplesmente falaria para Deus que Ele me ensinasse uma lição, seja ela qual for, porque seria uma lição. E ter um conhecimento novo é uma coisa que sempre tem que estar bem-vinda. Obviamente, por graça de Deus ou não,
eu já não tenho mais essa necessidade de encarnar. Mas se eu tivesse, eu não ia pedir para aprender uma coisa específica, porque eu ia estar dizendo já algo focado e não ia ter a oportunidade de aprender várias coisas. Porque às vezes Deus dá para a gente uma missão de ir num rio, mas quantos riozinhos existem em volta desse rio? E se você focar apenas no rio, você não vai ver o que está em volta. Então eu pediria apenas para aprender, seja o que Ele quisesse me ensinar. Na resposta do senhor, o senhor voltou a enfatizar a ideia de que a melhor coisa que o ser humano pode fazer a si próprio é encontrar essa paz de espírito que só se vive no agora. Isso. Como eu disse, filho, é tudo que a gente tem. Então, não adianta querer viver algo que não existe, né? Sim. Então, a chave é o agora. Claro que sim. Seu Caboclo, a gente está começando a se aproximar dos 5 minutos finais. Quais são as 3 coisas que o senhor acha mais importante comunicar à humanidade nesse momento que se diz de transição planetária? Isso. Sim. É em vocês. Porque se vocês não acreditarem em vocês eu digo como um ser divino, com toda a sua bagagem e tudo que você é. Se você não acreditar e amar isso, você não vai conseguir lidar muito bem com essa transição. Porque o mundo está sendo levado para um lado onde o ser humano aprende que ele é importante. Ele aprende que ele e o espiritual acabam sendo uma coisa só. Então, fé em você mesmo é a primeira coisa. Sim. A segunda coisa que vocês têm que ter é a vontade de se desconstruir, a vontade de sair das paredes de dentro da sua cabeça. E se você, dentro dessa nova era, continuar querendo apenas viver o que você acha e sem se perguntar se talvez o que o outro acha pode ser verdade, você não vai ter grandes avanços dentro disso tudo também. E a última coisa, e talvez seja mais importante das coisas, é se comunicar com o seu próprio eu, com aquele eu que tudo sabe, um pedaço de Deus dentro de você. Quando você conseguir se comunicar com Ele e se tornar você, seus 2 eus, seus vários eus, vamos dizer assim, uma coisa só, você vai ter dificuldade também de viver num mundo mais equilibrado. Porque enquanto você achar que o divino está fora, você vai estar muito distante dele. A partir da hora que você começa a acreditar que o divino está em você, você começa a ser ele. E é muito melhor o quê? Seres que acreditam em algo divino ou seres que são divinos. Então pense nisso. Tem algum tipo de comportamento que alguém pode ter, seja dentro do culto da Umbanda ou fora, para com vocês, as entidades, que tem a força de ofender vocês? Isso. Nós já não se ofende mais que as coisas. Isso porque a gente prefere pensar que vocês não fazem por mal, mesmo que talvez vocês estejam fazendo. O que você faz para mim essa é responsabilidade sua. O que eu vou deixar que isso faça para mim é responsabilidade minha. Opa, senhor, repete isso por gentileza. O que você faz para mim, é uma responsabilidade sua. O que eu vou deixar que isso faça para mim é uma responsabilidade minha. Então, se você tenta me ofender, eu só vou me ofender se eu quiser ser ofendido. Então, eu simplesmente prefiro que isso não crie problemas para mim. E eu deixo que você mesmo, se você tem a opção de querer me ofender, uma hora ou outra, as suas próprias ofensas vão te ofender. Eu só me entrego na mão de Deus. Eu não me ofendo com as coisas. Tem uma passagem que diz assim: é preciso que venha um escândalo no livro sagrado da Bíblia, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Basicamente essa explicação que o senhor deu. Isso. A gente que ofende os outros já é o próprio peso. Isso. Quando você está preocupado demais em ofender outra pessoa, você perde tempo
tentando não se resolver, porque você está ocupado demais tentando resolver outra pessoa. E enquanto você não for seu foco de melhoramento, você não vai conseguir mudar nada que tiver em volta de você. Porque é a mesma coisa que uma laranja podre querer fazer outras laranjas não ficar podre, né? E você vai só se apodrecer mais. Parece que o que determina a sua emancipação, ou seja, o senhor não precisar reencarnar mais, é o senhor ter conquistado a si próprio para o bem e para a paz. Ou seja, nada que é externo tira a sua paz ou excita no senhor uma vontade de viver fora do bem. Esse é justamente eu compreender que eu somos quem precisa estar em paz. O outro, eu posso tentar ajudar ele a ficar em paz, mas novamente não é minha responsabilidade que ele esteja em paz. A paz dele é uma responsabilidade dele, como a minha paz é uma responsabilidade minha. Quando você entende isso, você se foca em se melhorar. E aí você consegue se ascender. Você consegue se aproximar mais do divino. Porque, como eu disse, ele passa de estar longe de você, porque ele se torna você. E assim você começa a conseguir estar bem com o universo. E nisso a pessoa que ouviu já compreendeu também que, da mesma forma, não é a obrigação dela sair agradando todo mundo para ser vista como bonzinha, como boazinha. Se a sua verdade, a sua verdade ela não afeta a verdade do outro, essa é a sua verdade. Você não tem que preocupar com o que os outros vai achar da sua verdade se você não está fazendo mal para ninguém. Até mesmo se você estiver fazendo mal para você, é novamente uma responsabilidade só sua, de ninguém mais. Por exemplo, nós como entidade, ver um médium fazendo uma coisa negativa para ele, nossa função é ir parar. Isso não faz bem para você, mas não é nossa função obrigar ele a parar de fazer aquilo. A gente só tenta avisar, mas se ele vai querer acatar isso, se ele quer tomar isso como a verdade, é uma opção dele. E se ele não quiser, isso para nós tudo bem também, a gente respeita isso. Uma última questão, o senhor sendo o guia-chefe da coroa do sacerdote, isso representa mais responsabilidades do lado espiritual apenas, né? Porque o senhor, como o senhor falou, a gente é tudo igual. Esse é apenas mais responsabilidade que eu tenho com ele. Eu tenho que estar mais em cima vendo como a caminhada espiritual dele está indo. Porque se dentro da espiritualidade dele ele fazia algo errado por falta de orientação, isso se torna minha responsabilidade. Porque eu aceitei a missão de estar na frente dele. Eu aceitei a missão de ensinar ele. Eu vou ter mais responsabilidade de mostrar o caminho. Novamente, não é minha responsabilidade fazer ele seguir o caminho, mas é a minha sempre continuar falando várias vezes que aquele é o caminho melhor para ele. Porque o caminho melhor para ele pode não ser o outro. O que torna a diferença de eu ser guia-chefe para ele é que o meu laço kármico, esse encarnatório com ele, é mais forte. A gente se conhece, eu conheço ele há bastante tempo, ele me conhece há muito tempo. A vida já viu. Então, isso torna a nossa conexão de um ajudando o outro mais forte. E me dá a responsabilidade de como ele, sendo um espírito adormecido, eu tenho que mostrar um caminho para ele. Porque, muitas das vezes, os cavalos aqui já mostraram muita coisa para a gente, para nós como entidade. Isso, então, vamos dizer assim, a gente faz por você o que um dia vocês já fizeram ou pode fazer por nós. E para quem não compreendeu ainda, um esclarecimento. Por que cobra e por que dourada? A cobra, filho, representa justamente a renovação. O meu campo de trabalho é a renovação do que Herus. E a minha concepção de Herus são vocês mesmos. É a própria alma de vocês que brilha constantemente. É o próprio ouro que está dentro de vocês. Que é, para mim, a visão de que Deus está em vocês.
A cobra, para mim, representa essa descamação, essa renovação e esse se permitir, ver esse brilho que está dentro de você, de várias formas. Como eu te disse, a cobra, na minha concepção, quando ela perde a pele, aquela pele está morta e ela tem uma nova chance. E é isso que eu tento levar para as pessoas, que elas têm a oportunidade de trocar de pele e procurar o dourado delas, a luz delas, o ouro delas, como elas queiram pensar. E é por isso que eu aceito esse nome, para poder trabalhar dentro da Umbanda. Que assim seja, seu cobra dourado. Passa uma mensagem final, por gentileza, para todos nós. Isso. Uma coisa que é importante para vocês, principalmente para os umbandistas, é não afastem os espíritos de vocês vendo nós como seres distantes. Eu sou você como você é eu. Seja amigo dos seus guias. Não crie problemas na visão deles. Não se sinta achar que você só precisa falar do seu caboclo sob erva. Seu caboclo, para te ouvir, seu caboclo é seu amigo. Os guias são seus amigos. Aprenda a enxergar a espiritualidade como algo próximo, como algo que está dentro de você. Para de afastar o espiritual de você, criando barreiras entre vocês. E começa a ver que nós somos apenas seres tentando evoluir. E a gente não está distante. O que afasta a gente é só talvez um pouco de conhecimento a mais, um pouco de conhecimento a menos. Mas a gente é igual. Que os médiuns parem de colocar os guias dele num patamar que nós não está. A gente não é Deus. A gente não é portador da resistência. A gente é só alguém que nós somos apenas bons amigos. Comece a ver seus guias como bons amigos e sua espiritualidade vai fluir de forma melhor e mais suave. E vai ser melhor para a sua caminhada espiritual. Que assim seja, seu caboclo. Graças a Deus. Muito obrigado. Isso. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Eu posso ir, então? Sim, senhor. Muito obrigado. E pedir ao senhor, de repente, se houver outra oportunidade, que a gente possa fazer mais estudos com o senhor, nesse ou em outros anos, viu? Isso. Eu agradeço, viu? Que assim seja. Estarei cá quando você precisar. Graças a Deus. Você sabe que foi assim. Você agradecido a oportunidade de poder estar cá, filho. Graças a Deus. Ô, Laura, posso falar com você um pouco? Primeiro agradecer, tá? Você permitir a gente fazer o estudo através aqui da sua mediunidade. Como é que foi para você assim esse tempo de trabalho com o caboclo? Olha, é o que eu sempre falo, a oportunidade, eu amo muito essa minha entidade, eu amo ele, assim, é o meu pai para mim. E poder trabalhar com ele, ouvir ele, ter tipo esse momento só para ouvir o que ele pensa sobre as coisas, foi até um contato melhor para mim com ele. Então, acho que eu devo mais a você do que qualquer pessoa, porque foi uma experiência única para mim. Engraçado que a sua colocação me fez lembrar um monge taoísta, que ele falou assim para mim: e eu também quero agradecer a você, porque graças a esse seu trabalho eu pude gozar de um tempo um pouco mais prolongado na presença dos imortais que aqui eu vejo. Mas é verdade, porque normalmente nos trabalhos da Gira a gente não tem esse tempo focado em ouvir o que eles querem dizer. E foi muito bom para mim. Eu agradeço muito a oportunidade, a você, a ele, por estarem fazendo esse trabalho. Claro, e eu mais ainda a espiritualidade, a você e a todos, né, que buscando esse conhecimento criam a razão dele existir. Muito obrigado, e que se for da vontade de Deus, a gente possa fazer mais estudos aí através da sua mediunidade. Que assim seja. Muito obrigado.
primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai se tornar um guia de Umbanda é que a gente é nada. E nada a gente tem que continuar sendo para poder trabalhar. Se por um acaso eu estivesse numa casa que trabalhasse usando isso, eu também usaria sem problema. A gente não precisa complicar as coisas. São só penas, é só um poucar. Nada pode te ferir mais do que você mesmo. Nada então, pode o quê, você acabou? Te ferir mais do que você mesmo. Sim, sim. O próximo mais próximo de você é você mesmo, certo? Mas a principal função de nós estar cá é simplesmente ajudar. O motivo de que a gente se predispõe a atacar é para melhorar nós e tentar ajudar vocês a melhorar. A sua verdade tem que ser vivida até que ela atrapalhe a verdade de outra pessoa. Então, não deixe que ninguém atrapalhe sua verdade, por uma coisa, boba como opinião. Porque, querendo ou não, ninguém tem certeza de nada. Nenhum de vocês tem uma comprovação real de que tudo isso existe. Então, meu maior conselho para quem sofre disso é não se cale perante isso. Não alimente a intolerância de outra pessoa. Claro, fogo contra fogo nunca é o caminho. Se te jogam dor, devolve amor. E é a melhor forma que você pode mostrar que você está desligado dessa mazela que é julgar a verdade do outro. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Mas a gente, quando a gente desencarna e vai viver esse processo, a gente nasce de novo várias vezes. Então, e nessas várias vezes que a gente nasce, dentro e fora de nós mesmos, a gente vai aprendendo que quanto mais a gente complica as coisas, pior elas ficam. E que é melhor não pôr problema em tudo. Que se você simplifica, simples vai ser. Se você complica, complicado vai ser. As coisas ganham poder baseado na quantidade de importância que você dá para elas. Então, se você levar as coisas com simplicidade, tudo vai ser simples de resolver na sua vida. Tanto as coisas boas quanto as ruins. A maneira que você está agora é a maneira que você precisa estar agora. E a maneira que seu próximo está agora é a maneira que ele precisa estar. Não tem como reprimir algumas sensações humanas, como por exemplo o querer algo. Não tem como você simplesmente falar, eu não quero mais isso. Mas você pode tentar colocar na sua cabeça que talvez você já tenha outra coisa que seja tão importante quanto e você não está dando a devida atenção para ela. Então, quando você sentir vontade demais de ter algo que pertence a outra pessoa, comece a orar em volta de você e valorizar o que já está em volta de você. Ou você busca conquistar o que você quer. Claro, como eu disse, sem se prejudicar por isso. Mas se você tem a oportunidade de talvez tentar ir atrás disso, tente ir atrás. Mas caso você não conseguir, comece a orar em volta e, se por exemplo, o outro tem ouro e você tem barro, você começa a pensar que talvez ele não vai conseguir esculpir alguma coisa com o ouro dele. Já você pode esculpir alguma coisa. Comece a ver vantagem nas coisas que você já tem antes de ver vantagem no que os outros já têm. As pessoas passam exatamente por aquilo que elas precisam passar. De alguma forma vocês podem achar que alguém está desamparado e achar que você está desamparado, mas na verdade você não está. Na verdade, essa falta de algo nessa encarnação, essa espera por algo, vai ser um lucro gigantesco para você no astral. Foi uma lição gigantesca. Comece a crer mais nas suas experiências do que crer na experiência dos outros. Tentar é mais importante que conseguir. O preto velho, esse cavalo ensina isso para todos os outros guias nossos, que está com ele. Isso é uma coisa que ele fala o tempo inteiro. Tentar é mais importante que conseguir. Isso é verdade. A tentativa é o verdadeiro êxito. Nem sempre conseguir é aquilo que você precisa, mas só tentar, porque você se desprendeu para querer fazer algo. E isso já tem uma importância gigantesca. Já não se ofende mais que as coisas ficam. Porque a gente prefere pensar que vocês não fazem por mal, mesmo que talvez vocês estejam fazendo. O que você faz para mim essa é responsabilidade sua. O que eu vou deixar que isso faça para mim é responsabilidade minha. Opa, repete isso por gentileza.
o que você faz para mim, é uma responsabilidade sua. O que eu vou deixar que isso faça para mim é uma responsabilidade minha. Então, se você tenta me ofender, eu só vou me ofender se eu quiser ser ofendido. Então, eu simplesmente prefiro que isso não crie problemas para mim. E eu deixo que você mesmo, se você tem a opção de querer me ofender, uma hora ou outra, as suas próprias ofensas vão te ofender. Eu só me entrego na mão de Deus. Eu não me ofendo com as coisas.